Acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Porque é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Bora, galera, bem-vindo ao canal, tudo pronto para Flamengo e Fluminense, jogão de bola hoje. Mando de campo do Fluminense, Flamengo com um desfalque importante, que é o Bruno Henrique, mas com algumas novidades, né, que o Felipe Luiz vai trazer para vocês. Temos aqui a provável escalação e temos toda a preparação, né, as duas escalações, tanto do Fluminense como do Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, 13 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Fluminense encerra a sua preparação esta tarde, lá no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, às 16h30. O árbitro do primeiro jogo da final, Yuri Elino Ferreira da Cruz. O Fluminense tenta aí o seu 34º título de campeão carioca. Tem 33 títulos, 5 a menos que o Flamengo, o rival, que tem 38 títulos. O Fluminense fez todo um planejamento para que o Thiago Silva, que ficou um mês fora com uma lesão no calcanhar, pudesse voltar nessas finais. E o técnico Mano Menezes fala desse planejamento do Thiago Silva e a sua volta. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer, então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. O Thiago Silva é o capitão do time, deve ser titular nos 2 jogos, só não sabe quem será o companheiro dele. Tudo indica que deve ser o Freitas, né? E os 5 poupados devem retornar já nesse primeiro jogo da final. Lateral direito Guga, lateral esquerdo Fuentes, volante Martinelli, o atacante Canóbio e mais o Cano, que entrou no intervalo do jogo lá em Volta Redonda. Os desfalques continuam sendo Paulo Henrique Ganso, fazendo sua pré-temporada, ele que está recuperado da miocardite e agora tem que se condicionar fisicamente. E o Renato Augusto, que fez uma cirurgia no ombro. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cissão. A gente promete não te cornetar no Sport Center com essa seca de gols, tá? Boa sequência de trabalho pro Cícero Belo. Se tem um lado do Fluminense, tem um lado do Flamengo. Rodrigo Jufo estava fazendo a matéria do Cícero. Roberta Barroso apareceu pedalando de bicicleta. O Renando Couto também. Não, mas do pessoal do Rio. Ah, tá. Do time do Rio. Então, Jufo, Roberta e Cícero. Isso. Por que o Pedro Henrique Torre não apareceu fazendo exercício físico no nosso programa? Essa é uma boa pergunta, hein? Cadê o Pedro? Aliás, para a próxima temporada, então, já vamos encomendar para 2026 no Remo. Clube de regatas. Ou subir, escalar na montanha. Ô Pedro, você tem 2 opções. Ou é pique da remada, ou vai subir o Corcovado igual o Didi Mocó e dar um beijo na mão do Cristo. Você escolhe. Não, pelo amor de Deus, tô fora dessa. Fiquei só supervisionando, tranquilo. Não me pegaram nos bons tempos, pedaladas na lagoa, corridas e muita natação também. Aí é outros tempos, aí eu poderia fazer também. Aí seria bem legal participar. E aí só um protesto também, porque os amigos do Cícero poderiam ter deixado ele melhor na fita, dar uma rabiscada e aumentar esse número de gols aí para aparecer bem no Sport Center, né? Mas vamos lá, um abraço, um beijo para todo mundo aí, beijo Mari Pereira também, abraço Jailson, abraço Bruno, todo mundo. Vamos falar de Campeonato Carioca agora, essa decisão, Fla-Flu, jogo amanhã, 21h30, Maracanã, e a tendência é que o segundo jogo seja domingo por volta das 16 horas. O Flamengo sem Bruno Henrique, o grande nome aí desse início de temporada, vem decidindo clássicos, enfim. Supercopa contra o Botafogo foi muito bem, nos clássicos contra o Vasco, semifinais aí ele fez um gol em cada semifinal, então o Bruno Henrique vinha muito bem, mas sentiu um probleminha muscular ali justamente no jogo contra o Vasco, esse jogo de volta, botou a mão na coxa, saiu, preocupou. No Maracanã se dizia que vai jogar, não vai ter problema, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Teve um problema de lesão mesmo, acabou constatado uma lesão com exames de imagem pequena, não é grave, mas o Flamengo não vai botar ninguém em sacrifício, de olho na temporada. Então o Bruno Henrique muito provavelmente fora também da segunda partida. Desfalque amanhã, pode ser Luiz Araújo, pode ser o Juninho, a gente não sabe exatamente o que o Felipe Luiz vai fazer, tem treino hoje à tarde.
Quem comentou um pouquinho sobre essa lesão do Bruno Henrique foi o doutor Fernando Sasaki. Ele falou um pouquinho sobre essa questão, explicou essa lesão do Bruno Henrique, a gente acompanha agora. O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá então, o Fernando Sasaki, o médico do Flamengo, e ele ressalta aí no finalzinho, as decisões são baseadas na longa temporada. Não começou nem Brasileiro, nem Libertadores, é aquele mantra do Felipe Luiz, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca, então vai preservar o máximo o Bruno Henrique. Se tiver algum risco de entrar em campo no segundo jogo, se precisar, agravar lesão, o Flamengo não vai fazer isso. E o Danilo deve retornar também, depois daquele controle de carga na semifinal, não jogou contra o Vasco nos 2 jogos, então ele deve retornar também. Ali, mas era uma adaptação que o time perde. Agora deve ter o Luiz Araújo no lugar dele e se revezando ali com o Plata na função da centroavância. É isso aí. Nossa, mas já é bom demais, né? Opa, mais do que qualquer um tem, né? Eu não vou falar que eu acho zero problema o Bruno Henrique não participar do jogo, porque imagina, né? Não dá nem pra falar isso de um cara muito decisivo, principalmente nesse tipo de jogo. Mas pra quebrar a cabeça ali, não vejo o Felipe Luiz com super problema. Porque acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar, o Mano, com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli, gosto de Serna e Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias, então acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né, porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um pro outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os 2 melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Pra igualar nessa final ideal que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na zona de classificação, na fase de classificação, né? Então, olhando pros times que foram, e pra esse momento, é a final dos 2 times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente tá pensando, claro, no Fluminense, que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante, porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Ah, com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo para o melhor jogador que você tenha de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Que é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto,
né? O time não à toa sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí, é preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. Se eu conheço o Mano, acho que ele vai travar hoje para arriscar um pouco mais domingo. Ele vai encarar isso aí como 180 minutos, que já não são mais 180 hoje em dia, né? Bota uns 200 aí. Mas ele vai tentar hoje emular o que ele fez no jogo da primeira fase de Taça Guanabara. Ele falou isso na coletiva, né? Que para tentar um título precisa de algo mais. Só que eu acho que esse algo mais ele vai guardar para outro jogo. Hoje, se ele fizer um jogo exatamente igual àquele da fase regular do campeonato, ele ainda está no lucro. Ele assinaria o empate, você acha? Ele vai vivo pro último jogo. Vai mesmo. E não tem por que, talvez, se colocar de uma outra forma ou de uma outra postura nesse primeiro jogo. Acho que fugiria até da característica dele como treinador. Eu acho que ele criaria... Ainda que tenha peças... Tem muitas. Para poder propor algo diferente. Agora, é o que o Praça está falando, né, Prato? Se você, com esses caras e numa ideia de propor um pouco mais de jogo, aí você vai querer chegar no patamar, você vai querer conversar de igual para igual com um time que sobra qualidade. E tendo ainda outros 90 minutos, não vai cutucar onça com a vara curta. Não é? Talvez seja você melhor tentar igualar para baixo do que igualar para cima, é isso, né? O regulamento do Carioca na final, ele muda em relação à semifinal, não tem vantagem mais, né? Então, Flamengo e Volta Redonda tinham uma vantagem na semifinal pelas campanhas que eram as melhores. Na final, não. 2 empates, pênaltis. Hoje, 1-0 Flu, domingo, 2-1, 1-0, 3-2 Flamengo, pênaltis. Então, também tem isso, né, que, como falou bem o professor, um empate hoje está tudo muito indefinido para domingo. Ninguém tem vantagem domingo. O Mano certamente está pensando nisso. Sim. Agora é um time mais confiante, mais encorpado. O Fluminense cresceu muito ao longo do campeonato. Bom trabalho do Mano, que é um baita de um treinador, né? Bom trabalho. E fazendo um excelente trabalho esse ano. O Felipe Luiz dispensa comentários e apresentações, porque desde o final do ano passado já se mostrou um cara que, assim, conseguiu chegar para arrumar o time, né? Não é? Diferenciado, assim, por mais que... com muita experiência em campo, ali como treinador, não tinha muita experiência, né? Mas parece que da base para... A base e tudo mais, então, e parece que, né, caiu como uma luva ali, o terno do cara, do técnico do Barcelona de Guayaquil lá, né? O Felipe Luiz poderia treinar de terno, porque tá, assim, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Tá muito alinhado com essa nova diretoria também, né? Então, assim, a gente vê o Felipe Luiz nessas duas fases de Flamengo, na temporada passada ainda pegando a reta final da antiga diretoria e agora tendo ali um relacionamento muito interessante com uma outra forma de se fazer futebol no Flamengo, né? Uma forma muito mais profissional, com a chegada do Boto, um mercado ali muito pontual, mas com peças, né? O Juninho a gente ainda não pode falar tanto, mas Danilo, com o Felipe participando muito desse processo e também liberando jogadores e negociando jogadores com um discurso já mais aberto e transparente com o torcedor. A gente não via médicos do Flamengo dando entrevista como a gente viu agora para falar da ausência de um outro jogador, o departamento que também muda. Então é um jeito Felipe Luiz agora que a gente está conhecendo, que na temporada passada era uma outra forma de trabalhar. E esse diálogo com a torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luiz é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. É uma grande notícia. Fluminense. Claro que é. Vantagem. É um daqueles times que quem tem Fábio, Cássio, tinha Rogério Ceni, eram times que contavam para si o trunfo das penalidades. Em condições normais, esses jogadores, esses goleiros, eles são um trunfo nessa condição. Sim. Claro que ninguém quer ir para pênalti, mas é uma possibilidade real. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje? Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e o Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias,
Canóbio, Serna e Cano. Uma dúvida no companheiro do Thiago Silva, que está voltando, Pode ser né? o Freitas. Para essas Thiago finais. Silva voltou contra o Volta Redonda. Essa foi uma boa notícia. A Mari falou muito bem. Contra o Volta Redonda, no segundo jogo, que já estava 4-0 do primeiro, a volta do Thiago Silva foi uma volta quase para garanti-lo na final contra o Flamengo. E ali entre Guga e Samuel Xavier, eu sou mais o Samuel Xavier, mas todo caso... O Guga tem jogado bem, prof. Mano é o mano. Tem jogado bem. Tem desempenhado. Um baita reforço para a parte de trás, né? Porque, como vocês bem disseram, do meio para frente está muito bem servido. Muito bem. E esse quarteto, né, Matheus, começou em um jogo que o Fluminense foi mal. O Mano lembrou disso outro dia. Esse quarteto, Arias como mais centralizado, Serna de um lado, Canóbio e Germancano, esse quarteto jogou naquele jogo contra o Botafogo, que o time foi muito mal. Perdeu por 2-1 e poderia ter tomado mais. O Botafogo teve a boa atuação do ano do Botafogo foi aquela. E o Mano falou que a partir daquele jogo, que parecia que estava tudo errado, ele viu, olha, eu acho que tem um caminho para seguir. E os 4 cresceram muito juntos. E o Arias é o melhor do país, né? Pra mim, sem dúvida. Coletivamente, faz coisas que poucos fazem. Peso de você ter um jogador como esse no time. Não, mas aí é minha avaliação, Matheus. Só pode ser outra. Tô brincando. Você pode achar o Gerson, por exemplo. Bom nome Craque, também. hein? Craque. Nossa, que diferença. Do Arias tá falando de um jeito meio irônico, tal. Do Gerson, craque. Não, o Arias é um baita jogador. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Tô falando sério. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata Gonçalo. Danilo entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do a gente gosta. Flamengo é um pra trás Pra mais... trás-mente? Mais Odorico. O Wesley tá qualificado, pendurado. né? O Wesley tá pendurado. Tá pendurado. O Fluminense não tem ninguém pendurado. É isso, galera. Como vocês viram aí, né? A provável escalação do Flamengo é a mesma que a gente tem aqui. As informações que a gente recebeu, tanto o Coluna do Fla como o próprio Paparazzo Rubro-Negro também. É a mesma escalação também que a ESPN soltou, né? Que é goleiro Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Lateral direita Wesley, lateral esquerda Alexandro. Mesmo jeito que tá aí, né? Aí tá em dúvida entre Danilo e Léo Pereira, mas vai ser Léo Pereira e Léo Ortiz. No meio, Eric Pulgar e De La Cruz, só que ao contrário do que tá aí, tá bom? No meio, Arrascaeta, ponta direita, Gerson, ponta esquerda, Luiz Araújo, e no ataque, o Gonzalo Plata, que tá substituindo aí o Bruno Henrique, que também tava improvisado, né, no setor 9, improvisado como centroavante, uma baita de uma perca. O Bruno Henrique tava jogando bem, tava sendo importantíssimo, né, tava fazendo diferencial na equipe. Infelizmente sofreu essa lesão e tem risco até de não atuar na segunda partida. A princípio ele não vai atuar na segunda partida, a não ser que aconteça algum milagre, né? Ele teve uma lesão de grau 1 que gira de em torno de 1 a 2 semanas de recuperação. Lembrando que o jogo da volta já é domingo agora, 4 horas da tarde. Tempo muito curto aí para o Bruno Henrique tentar se recuperar. Mas como no começo do vídeo falou o profissional lá da área de saúde do Flamengo, estão fazendo o máximo possível para ele ter um retorno rápido, né? A gente sabe que o Bruno Henrique hoje é primordial, ainda mais em relação ao Juninho, que desde que chegou ainda não mostrou para que veio. Por isso o Gonzalo Plata vai ser improvisado, porque o Juninho ainda não tá dando aquela confiança, né? Não tá mostrando ainda para que veio. É um jogo importantíssimo, um jogo bem complicado. A gente sabe do antijogo do Mano Menezes. Espero que ele não faça isso hoje de novo, tá bom? Aquela jogo desleal, pancadaria. Você lembra da fase ainda de classificação do Campeonato Carioca, no qual o Flamengo e Fluminense saiu 0-0, mas foi um jogo horrível. Muito truncado, muita falta, muita violência, né? Assim, muita intensidade dos jogadores do Fluminense em relação aos jogadores do Flamengo, pegando bastante, cortando o jogo. Era bem dizer, 11 atrás da bola, atrás da linha da bola, né, do Fluminense, na defesa. É um jogo bem complicado, mas o Flamengo tem todas as condições de fazer um bom jogo hoje e conseguir pelo menos uma vitória que dê uma segurança, né, para o último jogo da final, tá bom? Lembrando que não tem mais critério de empate, né? Não tem mais o regulamento, até semifinais. Agora 2 empates, pênalti, uma vitória do Fluminense, uma vitória do Flamengo, com diferença de 1 gol, pênalti também, tá bom? Por isso é importantíssimo o Flamengo entrar concentrado, não cair nas garras, né, do Fluminense, não cair nas armadilhas do Fluminense. Jogo focado 100% para poder conseguir fazer um bom jogo e conseguir sair com uma boa vantagem para o segundo jogo da volta, tá bom? Mas coloca aí nos comentários o palpite de vocês. Peço um pouco de desculpa pela voz. Tô com a garganta bastante inflamada mesmo. Aí por isso que tá até difícil de falar alguma coisa, né? Ficar a voz meio estranha. Mas o importante é que a gente tá aqui trazendo as informações para vocês. Por isso é importante se inscrever no canal, deixar o like para não perder nada do Flamengo. Lembrando que após a partida, né? Após o término da partida,
entraremos aqui ao vivo com a coletiva do Felipe Luiz. Por isso, não perca nada do Flamengo, tá certo? Em relação ao próprio Bruno Henrique, estão fazendo de tudo aí para tentar conseguir que ele atue, né, no segundo jogo, que vai ser domingo, 16 horas da tarde. Inclusive, para o jogo de hoje, logo mais, entre Flamengo e Fluminense, eu estava vendo aqui a parcial, saiu faz mais ou menos 1 hora. Quem trouxe foi até o Marcelo Neves, do Coluna do Fla. Até o momento foram 32 mil ingressos vendidos para Flamengo e Fluminense, ou Fluminense e Flamengo, né, mando de campo do Fluminense, nesta quarta-feira, tá bom? O jogo de ida, mando de campo do Fluminense, até o momento 32 mil ingressos vendidos. Eu creio que até as 9h30 da noite já tenham pelo menos 40, 50 mil torcedores já garantidos os ingressos, tá certo? Puder, corra, vá lá apoiar a equipe, para juntos sermos, né, como o próprio Flamengo fala, juntos somos mais fortes, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição.